Eu sou Yasmin, eu sou psicóloga clínica daqui de Salvador, Bahia, mas atendo de forma online, assim, para o Brasil inteiro. Eu sou recém-formada, né? Eu me formei agora, no ano de 2024, e comecei uma pós-graduação também em psicologia clínica. Assim, a minha história na psicologia foi um pouco de surpresa, foi algo que aconteceu, foi um dos imprevistos da vida, porque eu não esperava cursar psicologia, só que eu me encontrei profundamente na psicologia e entendendo que ela não é uma coisa única. Ela é várias coisas ao mesmo tempo, ela se conecta com várias áreas, enfim. E eu associo muito a psicologia com a escrita, com a arte, porque eu também escrevo, né? Costumo fazer poesia, tenho livros publicados, então foi um encontro muito gratificante, sabe? Entender as subjetividades humanas e associar com arte, enfim, com todas essas questões, assim, também sociais, que me interessam bastante. Muito do que a psicologia traz é justamente essa questão da importância da infância, né? Porque é na infância que a gente aprende nossos moldes de personalidade, é na infância que a gente aprende muito da base, né? Do que é certo e do que é errado. A gente desenvolve muitos processos psicológicos nessa fase, então a gente também vai se descobrindo na infância. Então, é importantíssimo resgatar essas coisas que trazem bem-estar para a gente, né? E aí eu faço até uma provocação, por exemplo, muitos homens, eles têm o costume de bater um baba, né? Nesse linguajar assim mais informal. Muitos homens saem para jogar futebol, acompanham esportes, se interessam por carros. E se a gente for parar para pensar, esses foram os hobbies que foram atribuídos a eles na infância. Então, os meninos brincam de carrinho, brincam de jogar bola, e eles fazem isso até hoje. Então, por que não a gente que é mulher retomar alguns hobbies da gente? Seja assistir um filme da Disney, ou então, enfim, tem gente que gostava de pintar unha quando era criança, mas aí, ou adolescente, e por falta de tempo deixa de fazer isso, deixa de ter esse momento de autocuidado. Então, é muito importante resgatar esses momentos e até como forma de uma autorreflexão. O que a gente gostava de fazer quando era criança? Ah, quando eu era criança, eu gostava de ajudar minha mãe na cozinha. E hoje em dia você tem tempo para cozinhar uma coisa para você? Uma coisa que você gosta de cozinhar, de comer? Então, é muito importante a gente ter esses hobbies, porque ao longo do tempo a gente vai. A vida vai passando. E a gente vai se esquecendo de fazer as coisas que a gente gosta. Muita gente entra nas redes sociais com o propósito de se conectar com os amigos, com o propósito de postar coisas sobre a própria vida, como se fosse um diário. Até a plataforma do Instagram, por exemplo. No início, ela começou com essa proposta de você documentar a sua vida de forma mais assim leve, cotidiana. E hoje em dia, a gente percebe uma certa pressão a respeito de você tem que publicar com uma foto com essa pose. Você tem que publicar algo muito editado, ou então muito não natural. Fingindo naturalidade, o que é curioso, né? Porque a gente sempre tenta buscar essa questão do olha só como foi espontâneo, olha só como foi natural. Mas, enfim, isso acaba criando uma certa comparação. E eu acho que aí é uma das grandes diferenças também. Porque quando a gente começa a comparar as nossas performances nas redes sociais com o outro, a gente começa a pensar: opa, eu acho que eu não sou tão boa quanto. Eu acho que eu deveria fazer melhor, deveria fazer diferente. Então, acredito que um dos fatores de estresse também seja justamente a comparação. A mudança de perspectiva do tempo
ela realmente é algo que muitas pessoas estão se queixando, até como forma de ansiedade, de dizer eu não consigo mais ter controle do que está passando. Tem muita gente que está achando que o tempo está passando muito rápido, tem muita gente que não está conseguindo processar os acontecimentos da pandemia. E se a gente parar para pensar, a pandemia já vai acontecer há 5 anos. Ano que vem já vai fazer 5 anos que passou a pandemia, o período mais crítico. Então, tem muita gente que realmente está tendo dificuldade de lidar com isso. E essa alternativa do Bullet Journal que você falou é maravilhosa, porque você consegue escrever ou então fazer colagens, fazer um trabalho manual, que eu acho maravilhoso. E muita gente até mesmo imprime fotos. Então, você busca na sua galeria fotos do ano, fotos da pandemia, enfim, e você pode resgatar através de datas. Então, por exemplo, vou imprimir todas as fotos importantes de 2024. Você pode imprimir e colar num caderno e até mesmo colocar uma setinha do lado e dizer: olha, isso aqui aconteceu em tal momento, isso aqui aconteceu. E, enfim, eu acho que é um exercício muito interessante, muito importante, até mesmo para poder resgatar essa memória e traçar ela numa cronologia, para não ficar tudo confuso, sabe? Então, acho que é uma forma bem importante de resgatar. Sim, eu acho que faz muita diferença também com base no perfil da pessoa. Porque tem gente que gosta de fazer um hobby sozinha, tem gente que gosta de ler sozinha, mas tem gente que também busca essa socialização. Então, conheço pessoas que veem na solidão um certo incômodo de dizer assim: poxa, eu queria compartilhar isso com alguém, eu queria compartilhar minhas experiências, meus sentimentos, enfim. E aí, o Clube do Livro, assim como outros tipos de hobbies coletivos, como você falou, surgem também pós-pandemia. Né? Acredito que movidos por uma necessidade de retomar esse contato, retomar interações sociais. Então, acho que isso varia muito do perfil das pessoas e de como que elas gostam de lidar com os hobbies, com seus sentimentos, né? Porque, querendo ou não, quando você está em contato com atividades que você tem afinidade, seus sentimentos estão mais aflorados, né? Você está produzindo algo, você está sentindo algo. Então, acredito que os clubes do livro, como você comentou, surgem também como um fenômeno pós-pandêmico, com mais força, mas também é uma forma das pessoas conectarem seus sentimentos com os sentimentos das outras pessoas. Então, acredito que é algo bem importante, sim. Falar sobre sinais, assim, de sentimentos é algo bem relativo. É muito. Se a gente for retomar a infância, é algo que surge. Não é algo definido, não é algo concreto, é algo que surge. Então, quando você percebe, é um exercício de autoconhecimento. Quando você identifica as áreas que você gosta, eu acho que fica muito mais fácil de você entender o que faz sentido para você. Por exemplo, se você não gosta de trabalhar sob pressão, então você tem que avaliar até que ponto que enfim, você consegue ter afinidade ou não com algum tipo de tarefa. Ou então, digamos assim, como citei o exemplo da socialização. Tem gente que gosta de socializar, então talvez a pessoa possa ter hobbies mais voltados para o esporte, que é mais voltado para, enfim, trabalho coletivo. Tem gente que gosta de interagir com pessoas num show, enfim, é muito relativo e é um trabalho mesmo de autoconhecimento. É a partir desse autoconhecimento, das suas características, que você vai avaliando até que ponto que aquele hobby faz sentido para você ou não. O que envolve, inclusive, a terapia é muito associada ao autoconhecimento. Eu sempre bato nessa tecla porque é muito importante entender quais são as dinâmicas que passam na nossa cabeça. O que causa bem-estar pra gente? E, acima de tudo, conciliar, sabe, o bem-estar com as tarefas do nosso dia a dia.
Eu entendo que numa rotina tão corrida como a que existe atualmente, não é todo mundo que consegue ter um momento para si. Mas a gente também não pode ignorar a extrema importância disso. Porque quando a gente entra em contato com as coisas que fazem sentido pra gente, a vida se torna muito mais leve. Então, claro que ninguém vai abrir mão de suas tarefas, né, seus afazeres, mas é importante conciliar, é importante produzir e promover coisas que façam bem pra gente. Então, acho que a mensagem em geral é essa. Se a pessoa está procurando um glow up ou então até uma forma de autoconhecimento, é muito importante, inclusive, testar. Então, vamos testar, sei lá, cozinhar. Odiei cozinhar. Tá bom, então vamos tentar outra coisa. Vamos tentar entender o que, que faz sentido pra gente. Acho que, no geral, é algo mais voltado para isso mesmo.